Cara, o Diney chorava. O Fred continuou querendo dar uns cascudos nele. Vou dizer uma coisa pra vocês. Nós temos uma má vontade com o Neymar escandalosa. Ele sempre foi um dos maiores, desde que ele começou. Sim. Eu nunca vi nem Messi, nem Cristiano Ronaldo fazer os gols que eu vi o Neymar fazer. Inclusive o dessa Copa do Mundo, que foi o mais bonito de todos. Que acabou que a gente foi eliminado. Acabou com aquele gol lá, porque senão ia ser o gol da Copa e o Brasil ia ser o campeão mundial. Você não tem a dúvida disso. Aconteceu o que aconteceu. E aí tudo bem. Mas o Neymar, ele sempre foi preterido e por nós mesmos. Vou contar uma historinha pra vocês. Boa. Quando o Mano Menezes assumiu a seleção brasileira, nós fizemos 3 amistosos contra seleções africanas no interior da Inglaterra. Não me lembro nem as cidades agora, mas me lembro, nós jogamos contra Gana, Nigéria e acho que foi Costa do Marfim. Então o Neymar pegava a bola, porque ninguém tem a coragem que ele tem de driblar, de se expor à porrada. E os caras desciam a porrada nele. Em dado momento, tu leva uma porrada, tu cai. Claro. E aí, quando o cara vinha e já era 15ª e a arbitragem não coibia, deixava os africanos descerem a porrada nele, o que aconteceu? Ele caía, aí a torcida começou a chiar. Ele estava machucado. O que aconteceu com o Kaká? Ele chegou da Copa do Mundo. Naquele ano, ele tinha 18 anos. E ele era o grande nome. Cacazete. Então, o que começou a acontecer? Terminava o treino da manhã, íamos almoçar para o treino da tarde, o Kaká comia correndo e ia para propaganda, para entrevista, para não sei para onde. Voltava, chegava trocando de roupa para treinar e às vezes chegava atrasado. Cara, não aguenta, em que pese os 18 anos. Sim. Chegou uma hora que eu falei, chega, parou, não vai mais. Mas, quando foi chegando nas finais do Campeonato Paulista, ele machucou. Ele teve uma lesão que o tirou, pelo menos parcialmente, das partidas. Ele não aguentou. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, né? É isso. Real Madrid e Corinthians. Foi um jogo Uma maravilhoso. expectativa, se todo lembra daquilo bem. Cara, todo mundo... quando eu olhava o time dos caras... Mas é porque às vezes você olha o dos caras e não olha o teu, né? Porque o meu era tinha uma máquina na Meu mão. time era brincadeira. Rincon, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Luizão e Kleber. O menino, o Índio, que segurava um pouquinho mais. Mas o Kleber jogava... O Kleber era meia. Que nós passamos para lateral, né? Gol, sabe quem? Iceberg Dida. Iceberg Dida. Mas quando o nesse jogo tem toda essa história de Edilson em Carimbê também, né? Também. Muito também. prazer, Carimbê. Eu sou o capeta. É a narração. Porque nós ficamos no mesmo hotel em São Paulo. Né? E era muita gozação, porque o Roberto Carlos descia junto e o Edilson brincava com o Roberto brincava com o Edilson, com aquela guerra, né? Aquela provocação. O outro foi falar que não conhecia o Edilson. Ele não falou nem por mal, pô. Falou, não, ainda não conheço. Pô, mas aí deu aquela... Capa de jornal, né? Jornal da Tarde. Todo mundo caiu. B não conhece, diz que não conhece. Ele não foi desrespeitoso. Também, Oswaldo, pra molecada. A molecada vê o Vampeta contando história e tudo mais. Sim. Quero o Vampeta como jogador, cara. Ele era maravilhoso. Primeiro, vai história. Véspera de jogo no Corinthians de 99 e 2000. Na véspera de jogo tinha o tradicional 2 toques, né? E aí era um time do Vampeta e um time do Edilson. Ah, meu irmão, não tem. Aí era o baba dos caras, né? A gente acabava e ia pro hotel almoçar. Aí sentava o Vampeta lá e o Edilson e eles começavam. Aí o Vampeta levantava e falava assim, Edilson, quer trocar o Ricardinho pelo Marcos Senna? Aí o Edilson falava assim, só se tu me der meia dúzia de bola. Não, eu te dou 3 cones, tá trocado. O Vampeta jogava demais, cara.
O Vampeta era fabuloso, cara. Hoje esse negócio de meio campista... Box to box. Ele era. Ele era. Total. Eu me lembro que o Melo, Antônio Carlos Melo, que era o preparador físico, ele falava assim, Oswaldo, eu sou impressionado com o Vampeta. Por quê? Quando ele arranca, que ele começa a correr, ele arranca a grama de tanta força que ele tinha. O Melo sempre fazia essa referência da força que o Vampeta tinha. Pra entendeu? arrancar. Pra arrancar. E E ele muito forte. desequilibrava o jogo ali, quando a gente dominava a bola. Que ele saía, ninguém acompanhava. Né? Um abraço. Os jogadores falaram, não, tem que ser o Oswaldo mesmo. E os dois, como queriam, né? O supervisor e o diretor, eles conseguiram e eu acabei assumindo a equipe. Só que aí foi o seguinte, alguns dias depois, voltamos das férias, começamos a treinar. Eu fui com o Corinthians para Atibaia. Nós tínhamos o torneio Rio-São Paulo. Primeiro jogo contra o Botafogo no Maracanã. Só que o Botafogo saiu, porque antigamente tinha um mata-mata no Campeonato Brasileiro. Classificavam 8, cruzavam até a final. O Botafogo saiu em final de outubro, novembro. Tava descansando direto. Não, fez pré-temporada, treinou 45 dias, fez jogos treinos. E eu, em 3 dias, nós tivemos que botar o time para jogar. Sem Rincon, sem Gamarra, sem Edilson. O único que jogou foi o Marcelinho. Sem Vampeta. Viemos pro Maracanã. Primeiro tempo, 5-0 pro Botafogo. Não Eu não lembrava disso, O Valber, que não era um jogador muito dotado fisicamente, atropelava o Amaral, que era o contrário, era mais... O Valber atropelava. Acabou 6-1 o jogo. Caramba. Meu primeiro jogo. Eu lembro desse jogo aí agora. Só que o Rincon era o seguinte, o Rincon era o único jogador que descia para tomar o café da manhã. O resto só acordava para almoçar. E eu ia tomar o café da manhã. Aí o Rincon sentava comigo e a gente ficava conversando, né? Achou? Era um papo agradabilíssimo. O Rincon, um cara inteligente. A gente ficava conversando. E um dia eu falei, Rincon, porra, pega leve com os caras, tal. Não leva tanto assim, tal. Ele falou, Oswaldo, não se preocupa. Eles não vão jantar na minha casa, não vou convidar eles para saírem. Mas na hora do jogo, eu passo a bola para eles, pode ficar tranquilo. Fred Rincon. Era o que você precisava. Jogo também, numa outra situação, também contra o Mojimirim. Eu chamei ele e falei, Marcelo, negócio é o seguinte, situação, o cara é mais velho que você ainda tem muita coisa, você é mais responsável, você é muito perseguido. Os caras te perseguem muito, né, porque a tua maneira de ser... Vamos trocar. Vamos dar essa faixa pro Rincon. Ele falou, pô, Oswaldo, claro. Aí, na hora da reza, tal, o roupeiro foi lá e botou a faixa pro Marcelinho. Fizemos uma reza, assim, Marcelinho entrou, e foi bom, né, porque reabilitou os dois, né? Eles viviam... Marcelinho entrou no meio da roda, tirou a faixa, falou, Fred, você merece a sua. O Fred ficou desconcertado, mas pegou e pá. Caramba. E continuaram não se falando. Se respeitando. Não, o Fred continuou querendo dar uns cascudos nele. Certas deles também. E tinha a mesa da Bahia. Vampeta, Edilson, Dida. E mesa geográfica, né? E o intrometido do Ricardinho, que sentava com eles. Mesa da Bahia. Então nós estamos aqui, já depois do almoço, tomando café. E a mesa aqui dos baianos levantou todo mundo, só ficou o Edilson. Eu, quando olhei aquilo, ele olhava para mim assim, ó. Tô olhando aquilo. E aí falei pra rapaziada, digo pra comissão técnica, vocês levantem, o Edilson tá ali. Ele ficou porque ele quer falar alguma coisa comigo. Todo mundo levantou, foi embora. Falei, Edilson, você tá aqui? Quer falar alguma coisa comigo? Ele, quero sim, professor.
E o que foi? Pô, nós vamos perder esse jogo, pô. Nosso time tá muito desunido, pô. Você vê, ninguém fica mais depois do almoço. Foi todo mundo embora pro quarto descansar. Pô, não é mais, o nosso time não tem mais aquela pegada. Falei, o culpado disso é você. Deu o dedo na cara dele. O culpado disso é você. Mas por quê? Pô, tu não fala com o Rincon, rapaz. Como é que pode, rapaz? O cara passa por você e fala, boa tarde, Edilson. Tu vira as costas e vai embora, rapaz. Tu quer o quê? O culpado é você. Ele falou, é mesmo? É. Com aquele jeito dele de baiano. Pode deixar comigo, professor. Tá legal. Subimos, tal, descemos para a preleção. Fiz até uma preleção muito rápida esse dia. Tinha muito o que falar, né? Aquele time era... cascudo, né? Quando eu terminei, Edilson levantou e falou assim, professor, quero falar uma coisa aqui. Eu digo, pois não. Falou, vamos fazer a corrente? Antecipar a corrente. Aqui sempre faz no estádio, né? Vamos embora. Aí todo mundo deu as mãos, o Edilson no círculo aqui, o Rincon aqui, eu aqui, o Dinei aqui na minha frente. Mas todo mundo de mão dada, todos os outros jogadores. Aí o Edilson vem, entra no meio da roda, fala assim, Fred, não falou Rincon, falou, Fred, eu quero te pedir desculpas, porque eu tô sem falar com você. E você não merece isso. O Fred saiu de lá, quando eles se abraçaram, o Dinei caiu num pranto que você não acredita. Te carregou ali, né? Cara, o Dinei chorava copiosamente. Aí todo mundo se abraça. Porra, meu irmão. Ali... Ninguém ia ganhar, nem a Holanda de 74 ia ganhar do Corinthians naquele dia.